E aí pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos falando sobre a rodada 16 do Fantasy, o preview da rodada 16, rodada de finais deveria ser em todas as ligas, mas na grande maioria, 99,99% das ligas, tem a sua final nessa semana 16, então é uma semana decisiva. Quem chegou aqui não quer acabar amargando o segundo lugar. Quem não chegou tem o terceiro lugar ainda para definir nessa semana 16 também e pelo menos tentar evitar aquele quarto lugar. Nós tivemos ontem à noite o jogo no Monday Night Football, a vitória do Cincinnati Bengals 27-17 sobre o Pittsburgh Steelers. Inacreditável, dá para se dizer assim. Big Ben irreconhecível, jogando muito mal mesmo, foi um completo bust nessa semana. Ryan Finley até teve uma pontuação até de streaming, não acredito que alguém tenha escalado ele, mas a gente tem que destacar aqui a atuação de Giovanni Bernard, o running back do Cincinnati Bengals. Teve uma partida fenomenal, enquanto muitos esperavam vários outros running backs. Quem se destacou na rodada foi o Bernard, mesmo num confronto complicado contra uma defesa que vinha muito bem contra o jogo corrido, a defesa dos Steelers. E pelo lado dos Steelers, Ben Snell também fez uma partida bem interessante, com seus 18.2 pontos em half PPR, 84 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 23 jardas. Por parte do jogo aéreo, aí sim, uma completa decepção do Pittsburgh Steelers. Deontay Johnson até fez uma partida ok, um wide receiver 2 na semana, mas Juju Smith-Schuster zerado, Chase Claypool também com uma pontuação bem baixa. Quem precisava de pontos deles se deu mal. E também pelo lado dos Bengals, né? Nem AJ Green nem T. Higgins fizeram uma pontuação no mínimo interessante. Nos tight ends, a gente teve um jogo zerado do Eric Ebron, que acabou saindo mais cedo com uma lesão. E o Drew Sample com apenas uma recepção por parte dos Bengals. Foi um jogo bem interessante, falando em NFL, foi um jogo bem bacana, bem pegado, uma disputa divisional, talvez aí nos últimos tempos a disputa mais violenta de toda a NFL, né? É um jogo que sempre acaba tendo divididas mais duras entre ambas as equipes. Mas realmente essa partida dos Steelers aí tirou muita gente da final, me tirou da final na minha liga principal. Ainda bem que pelo menos Deontay Johnson me salvou. Então, o meu retrospecto de 4 semifinais de 8 ligas que eu participo, fui para a final em 3, e uma delas justamente a minha liga principal. Eu estou fora justamente no ano que podia ter a possibilidade de ser campeão invicto. Tava 13-0, fiquei uma semana de folga, joguei na semifinal e estou eliminado. Vou disputar o terceiro lugar. Quando que eu vou ter outra chance na vida, na liga? Muito difícil. Mas que vença o melhor, quem fez a melhor campanha. E quer dizer, não dá para ir por esse lado, porque quem fez a melhor campanha não vai estar na final. Mas é isso, o legal do Fantasy é isso, né? Tem mesmo um time às vezes que no papel parece pior, ele pode acabar vencendo um melhor em função das circunstâncias da rodada, em função dos confrontos, e às vezes em função de confrontos como esse, né? Os Steelers que vinham numa sequência boa até ter suas 11 vitórias, até perder sua primeira partida, perdendo a primeira já começou a complicar, e agora são 3 derrotas seguidas para a equipe dos Steelers. Complicada a vida lá do Big Ben e do restante do pessoal. Então, essa semana a gente tem aí um preview interessante para se falar. São várias dúvidas, todo mundo quer ganhar e todo mundo tem medo de que precise de alguém lá no Monday Night Football que acabe não dando um resultado que a gente espera. Mas, como eu falei ontem, hoje eu estou gravando na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã esse podcast, já do preview da rodada. Então, tendo alguma novidade em alguma das informações vindas aqui, a gente sempre traz uma informação mais correta até o final de semana lá no Instagram, nosso conteúdo visual. Por isso, não deixe de assinar nas plataformas, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, deixe sua classificação. Até, inclusive, queria pedir para vocês compartilharem esse podcast essa semana, porque eu
queria bater uma meta de 2.000 reproduções ainda nessa primeira temporada. A gente está com 1.900 e alguma coisa e seria bem bacana aí bater esses 2K de reproduções entre todas as plataformas, tá? Então, mande para seus amigos, não deixe de, não seja egoísta para ficar com todo esse conteúdo só para você. E além disso, siga a gente lá no Instagram, principalmente, que é lá onde a gente vai trazer o conteúdo sempre atualizado e tirar todas as dúvidas do pessoal. Tem também a página do Twitter, no Facebook, mas é só para reprodução mesmo, ou alguma outra situação específica, mas mesmo é no Instagram. Vocês já estão sabendo isso desde que a página começou, sempre foi no Instagram e sempre vai continuar lá, até que não fique obsoleta a rede social Instagram. Partindo para as notícias, a gente tem algumas notícias, um pouquinho mais notícias do que ontem, né? O K-Makers, ele está com uma lesão grave aí no tornozelo, está fora da semana 16, então quem está contando com ele ainda para a semana 16 não vai contar. James Conner, que não esteve na partida de ontem, está questionável para a próxima semana, então fica de olho nessa situação. Se ainda está disponível o Ben Snell e você quer acreditar nesse jogo corrido, pode ir atrás do Ben Snell sem problema nenhum. Stefon Diggs teve um probleminha no pé no último jogo, mas a princípio nada demais, deve ir a jogo no Monday Night Football quando os Bills vão enfrentar os Patriots. Deshaun Jackson, wide receiver do Philadelphia Eagles, está liberado para voltar da injured reserve, ele que teve um problema no tornozelo e perdeu boa parte da temporada. Ele está sendo um completo bust na equipe de Filadélfia, são 2 anos com poucas participações em campo, né? E mesmo assim, mesmo que ele esteja disponível, eu acho bem arriscado já tentar apostar nele. É mais ou menos a situação do Alshon Jeffrey. Ele voltou, tá tendo uma outra oportunidade, mas nada que seja relevante para o Fantasy. Uma notícia de defesa, não trago muitas notícias de defesa, mas essa é importante, porque o Stephon Gilmore, ele saiu da partida com problema no quadril quadril ou quadríceps, agora me falhou aqui. A princípio não tem problemas no joelho, porém ele deve perder toda a temporada. Isso quer dizer o quê? Na semana 16 ele enfrenta uns Bills e a gente fala depois um pouquinho mais sobre isso. Tyler Boyd saiu do jogo ontem à noite no Monday Night Football com uma concussão. Não se sabe ainda se ele vai participar do próximo jogo do Cincinnati Bengals. Tudo depende do protocolo, né? Se ele conseguir se liberar do protocolo, sim. E se não tiver nenhuma outra lesão que não tenha sido aparente ainda na noite dessa segunda-feira. Eric Ebron também saiu do jogo mais cedo com problema nas costas, uma dividida bem forte. Ele e outros 3 jogadores do Cincinnati Bengals. Não se sabe ainda a situação dele, se ele vai estar disponível no próximo jogo ou não. É uma questão de se avaliar durante esta semana. Preview da rodada. Passando aqui para o nosso preview da rodada 16 do Fantasy, a rodada 16 da NFL, a rodada decisiva, a rodada da final. Espero que, mesmo que você não esteja na final, esteja ouvindo esse podcast para se informar, porque sempre a gente traz algumas coisinhas interessantes aqui ao longo que vai servir para você para outras situações no próprio Fantasy no próximo ano. Sei de gente que vem aprendendo, vem entendendo um pouquinho mais o jogo, e graças a não só o Fantasy Futebolista, as outras páginas que também cobrem o Fantasy no Brasil, seja o NFL Fantasy BR, o pessoal do Brasil Fantasy Football, temos outras páginas para quem segue lá no Twitter também. Então a gente sempre aprende, cada vez fica melhor a nossa disputa, a nossa brincadeira aqui. Quanto mais pessoas vão entendendo, mais pegado fica os campeonatos e mais interessante ficam. Então isso é uma das premissas do Fantasy Futebolista. E nessa semana 16, eu sei que tem muita gente que nunca chegou nem nos playoffs e que está chegando na final graças a várias dicas aí, que vem entendendo um pouquinho melhor a situação. Tem até um caso lá na Super League, né, de gente que não tinha conhecimento sobre a pontuação padrão utilizada pela liga e acabou entendendo, acabou durante a temporada pegando dicas, mudando o time e não sendo competitivo, porque às vezes, dependendo da situação do draft, o draft nunca ganha campeonatos, mas também ele pode te fazer perder mais cedo em função desses primeiros jogos, que tu acaba se complicando. Mas muita gente aprendendo, muita gente tirando dúvida, confiando um pouquinho
E com certeza, se não esse ano, mas no próximo ano, as coisas vão melhorar ainda mais, tendo mais conhecimento e tudo mais. Assim, eu não sei se semana que vem vai ter algum podcast de review da rodada 16. Provavelmente não. Quem ouviu o podcast ontem sabe que eu estou de férias, eu quero descansar um pouquinho. Então, na semana que vem, teríamos o podcast de review no dia 28, na segunda-feira. Não é certeza de que ele vai ter. Se ele não tiver, eu faço lá na outra semana, na primeira semana do ano, para fechar essa semana 16 e para, de repente, já fazer alguma coisinha aí de prêmios de temporada, enfim, a gente vai ver como é que vai ficar essa programação de podcast na off-season do Fantasy, porque os playoffs da NFL continuam, então a gente tem futebol americano aí até fevereiro. Mas vamos falar do preview dessa rodada 16. Quais jogadores, na verdade, tem confrontos favoráveis e quais têm confrontos desfavoráveis por posição. Começando pelos quarterbacks, quem tem os melhores confrontos na semana? Claro, né? Além das apostas da semana. Quanto aos quarterbacks, quem tem os confrontos favoráveis, um deles é Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers. O quarterback enfrenta os Lions fora de casa. Os Lions vem sendo uma das equipes que nas últimas semanas vem cedido bastante pontos para a posição. O Tom Brady vem sendo um cara ok, não é aquele cara que vai te fazer uma tonelada de pontos como outros jogadores, principalmente aqueles jogadores mais móveis, né? Esses têm um teto sempre mais alto. Mas ele tem uma ótima oportunidade aqui, ele pode estar em vários elencos que vencem ligas nessa semana. Matthew Stafford, que enfrenta o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady, é um outro cara com uma boa possibilidade. Os Buccaneers têm tido dificuldades contra o jogo aéreo adversário, e a gente mesmo viu o Matt Ryan na semana passada que não vinha tendo partidas interessantes sem o Julio Jones. Contra essa defesa dos Buccaneers teve uma partida boa, não venceu, mas teve uma partida boa, tanto ele como os wide receivers da equipe. E para fechar, Justin Herbert, que enfrenta a defesa do Denver Broncos, que já foi uma das melhores defesas da NFL, hoje em dia ainda está numa reformulação, todo o elenco dos Broncos estão em reformulação, e o Justin Herbert é um calouro que concorre aí entre, não sei se para calouro do ano, mas entre um dos melhores, ou uma das gratas surpresas desse ano foi o quarterback que veio de Oregon, no college, e agora joga pelo Los Angeles Chargers. Ele que no Fantasy também teve semanas excepcionais e pode ter mais uma nessa semana diante do Denver Broncos. Quem não tem uma semana tranquila aqui, começando pelo Josh Allen do Buffalo Bills. É claro que um pouco desses números estão inflacionados, os números da defesa dos Patriots inflacionados pela questão do Stephon Gilmore, que não está mais na equipe do New England, mas sempre é um perigo, né? O Bill Belichick não dá para se deixar ele de lado. Ele tem uma carreira longa, um histórico bem interessante. O Tua foi bem na semana passada, então essa mística está se quebrando um pouquinho. E o Josh Allen, mesmo tendo um confronto complicado, não é um cara que você vai deixar no banco, ainda mais sem o Stephon Gilmore. Outro cara que é difícil deixar no banco, mas eu pensaria muito bem, até porque se você chegou na final, você deve ter um elenco, uma profundidade, pelo menos na posição de quarterback, eu espero que sim, porque o Russell Wilson encara o Los Angeles Rams nesse final de semana, semana 16, e o Los Angeles Rams é um time que vem tendo facilidade, daria para se dizer assim, contra quarterbacks adversários. Então, de olho no Russell Wilson, ele não vem fazendo aquela temporada que ele vinha fazendo lá no início de MVP. Já se perdeu, eu acho que ele está fora da briga novamente. Os Rams se complicaram na última semana, perderam para os Jets, mas o Russell Wilson com certeza não terá vida fácil nessa semana 16. E para fechar, outro cara que eu também não escalaria, Derek Carr ou Marcus Mariota, claro. A gente não sabe se o Carr vai voltar contra os Dolphins ou se vai ser o Mariota, mas o duelo é bem complicado. Os Dolphins vêm sendo uma das melhores defesas e uma das gratas surpresas dessa temporada. Tanto que o Brian Flores é um dos cotados para ser o técnico, o head coach do ano. Ele e o Stefanski são os mais cotados até o momento, e eu não duvido em qualquer um dos dois que for. Pela situação dos Dolphins, eu acho que inclusive até o Brian Flores, eu acho que é um cara que mereceria mais, na minha concepção. Mas não sou eu que decido, então, e nem é isso o intuito da página. Então, Derek Carr ou Marcus Mariota, quem for titular, não escale diante dos Dolphins. E minha aposta da semana na posição de quarterback é Baker Mayfield, o quarterback do Cleveland Browns, falando aí em Stefanski, né?
encara os Jets lá em Nova York. Ele segue lá, ele era uma das possibilidades aqui nessa semana na posição de streaming de quarterbacks, e o teto dele não é tão alto, mas eu diria que o piso dele é alto. Então, se você não quer se complicar em fazer uma aposta muito grande, eu acho que ele é um cara confiável na semana diante dos Jets. E, claro, se não fizer fiasco como fez Jared Goff e companhia nessa última semana. Partindo para os running backs, a gente tem o destaque aqui para o David Montgomery, que enfrenta o Jacksonville Jaguars fora de casa, mas o David Montgomery, como você sabe, está se destacando, é um cara que nas últimas semanas ele não baixa dos 20 pontos, e deve ter mais uma semana muito interessante correndo aí para ser o jogador desses playoffs no Fantasy. Outro jogador que se destacou muito nesse Monday Night Football foi o Gio Bernard. A gente não tem exatamente a certeza se Joe Mixon pode voltar ou não, mas mesmo assim, independente de qualquer coisa, Giovanni Bernard é uma boa opção diante dos Texans fora de casa. Depois desse jogo de ontem, não tem nem muito o que falar. Quem acompanhou o jogo viu que o Giovanni Bernard, tanto no jogo corrido como ajudando também no jogo aéreo, ele foi muito importante na equipe e fez uma pontuação excelente no Fantasy. E para fechar, quem tem os melhores matchups na semana na posição de running back é o Miles Sanders, do Philadelphia Eagles. Ele enfrenta o Dallas Cowboys nesse final de semana. Uma briga divisional, esse jogo promete muito. Jalen Hurts com seu primeiro jogo diante num duelo desses, né, um duelo de divisão, uma das maiores rivalidades da NFL. E o Miles Sanders pode se dar bem diante dessa defesa dos Cowboys, que vem tendo problemas nas últimas semanas em parar o jogo corrido do adversário. Então, na última semana era minha aposta, não foi tão bem, mas nessa semana o confronto é um pouco mais favorável. Quem sabe ele pode sair com uma pontuação bem interessante. Quem tem confrontos desfavoráveis na posição de running back, um deles, Mike Davis. Eu digo Mike Davis porque eu não espero mais que o Christian McCaffrey volte. Inclusive tenho que agradecer a essa lesão do McCaffrey, que me tirou da final da minha liga mais importante, porque eu tinha o McCaffrey, até tinha o Mike Davis, só que o Mike Davis não é o McCaffrey. Até se falou no meio da temporada, olha, o Mike Davis está... mas não é o Christian McCaffrey, com certeza não, e ele mostrou nas últimas semanas. Ele enfrenta, o Carolina Panthers enfrenta o time de Washington, lá em Washington, e se tem um time que vem tendo umas boas partidas contra o jogo corrido, parando o jogo corrido do adversário, essa é a linha defensiva de Washington. Então, se você tem Mike Davis, Christian McCaffrey já é outro nível. Se ele estiver em campo, com certeza você vai escalar. Mas o Mike Davis, eu preferia deixar ele de fora nessa semana. Outro cara que tem um confronto difícil, mas esse é difícil de você botar no banco, Nick Chubb, running back do Cleveland Browns. Ele enfrenta o New York Jets lá em Nova York, assim como se no jogo aéreo tem uma facilidade, a gente tem essa questão do jogo corrido dos Jets. A linha tem se dado bem contra o jogo corrido, porém não é uma daquelas questões que você não deixa o Nick Chubb no banco, um cara como o Nick Chubb que pode pontuar mesmo num confronto desfavorável. E outro cara que também é difícil de deixar no banco, só se você tem opções melhores, é o Josh Jacobs. Ele enfrenta o Miami Dolphins. A defesa do Miami Dolphins vem tendo boas partidas contra quarterbacks, contra running backs, mas o Josh Jacobs é aquele cara que na linha de gol ele vai ter oportunidade, e se ele marcar um touchdown, daqui a pouco 2, ele pode ter uma partida bem interessante. Já fez isso no ano, então não dá para duvidar de nada do Josh Jacobs. E minha aposta da posição de running back nessa semana, eu vou colocar 2 jogadores porque eu não sei exatamente a condição do Myles Gaskin. Ele pode voltar, mas se ele voltar, com certeza Myles Gaskin Futebol Clube. Se ele não voltar, Salvon Ahmed, running back do Miami Dolphins. Eles enfrentam esse mesmo time. Acabei de falar do Josh Jacobs com um confronto complicado. Os running backs dos Dolphins, por outro lado, não tem um confronto tão complicado contra a defesa dos Raiders, que vem tendo dificuldades nas últimas semanas. Então, e o Ahmed já mostrou na última semana que fez uma bela de uma partida. Eu acho que ambos os jogadores, tanto o Ahmed como o Gaskin, quem for a campo, vai ser o cara que vai ter mais oportunidades e vai ser um cara que vai sair com uma pontuação bem interessante nessa semana 16. Agora, partindo para os wide receivers, quem tem o melhor confronto na semana é o Marvin Jones.
Eu comentei ontem, né, no podcast, tem 2 caras que eu não tenho confiança nenhuma. Um deles é o Marvin Jones, o outro é o Corey Davis. E o Marvin Jones nessa semana 16 é justamente o cara que tem o confronto mais favorável. Os Lions enfrentam o Tampa Bay Buccaneers, que vem tendo dificuldades em parar os quarterbacks e consequentemente parar também wide receivers adversários. Sem falar nos tight ends, que a gente vai chegar lá também daqui a pouco. A gente vai falar bastante de Detroit e Tampa Bay aqui hoje. Marvin Jones, então, tem o melhor confronto. Se o Kenny Golladay voltar, eu também não estou esperando isso. Mas se ele voltar, é um cara que eu escalo sem problema algum. Kenny Golladay. Marvin Jones eu já teria um pouquinho de medo, mas o matchup é favorável. É aquela situação que tu não vai deixar de escalar ele tu vai escalar ele pela questão do matchup favorável e pela possibilidade que ele tem se você tem ele no time. Se for ligas mais profundas, então, a possibilidade é maior ainda. Continuando no mesmo jogo, assim como quarterbacks, Mike Evans, Chris Godwin e Antonio Brown também tem uma partida bem interessante contra o Detroit Lions. Detroit Lions é a segunda partida que mais vem cedendo pontos para a posição nas últimas 4 semanas. E o problema nesse sentido é saber quem vai ter volume. A gente teve na última semana todos eles pontuando em Half PPR mais de 10 pontos, porém não é suficiente. A gente sabe que se você tem tanto Evans como Godwin, são caras que você quer que tenham uma pontuação no mínimo de um wide receiver 2. Falando em Godwin, ele foi draftado para ser um wide receiver 1. Mike Evans ali entre 1 e 2. Méritos maiores para quem conseguiu pegar Antonio Brown dos waivers, e ele mesmo correndo por fora na última semana foi o melhor dos 3 e com certeza ajudou alguns times a chegar nessa final nessa semana. Então os 3 têm um confronto favorável, mas é difícil que os 3 pontuem bem ali entre wide receivers 2 pelo menos. Há possibilidade, porém difícil acertar quem, e também vai ser difícil acertar quem vai ser o cara ou os caras que vão se destacar contra a defesa dos Eagles, que vem tendo problemas com lesões, alguns devem voltar nessa próxima semana, mas vem bem desfalcada, e a Amari Cooper, Michael Gallup e CeeDee Lamb têm grandes possibilidades nessa semana. Como eu disse ontem, a Amari Cooper, a defesa dos Eagles vem tendo problemas em parar o wide receiver um adversário, seja DeAndre Hopkins na última semana, Davante Adams nas outras semanas, eu não lembro quem mais, e mesmo não figurando aqui, me chama bastante atenção, porque demorou até para eles aparecerem aqui nessa condição de ser uma das piores defesas na secundária em parar pontos de wide receivers adversários, porque vinha tendo dificuldades realmente. Eu acho que o Michael Gallup tem uma condição aqui de ser uma aposta bem interessante para essa semana, com baixo custo. A gente não sabe como é que está a situação dele. Ele está passando por uma lesão. A princípio ele vai jogar, mas tem que ficar de olho na situação. Ele pode ser um cara que pode ser um diferencial nas ligas, assim como o CeeDee Lamb também. Mas acredito que a Amari Cooper é o cara que, mesmo na última semana tendo uma pontuação horrível, pode ter uma pontuação boa nessa semana contra a equipe do Philadelphia. E quem tem confrontos desfavoráveis, um deles, Brandin Cooks, do Houston Texans, que enfrenta a defesa dos Bengals, que quem assistiu o Monday Night Football deve estar sabendo já muito bem disso. Uma defesa que evoluiu durante a temporada, se espera muito, já dá para se falar no ano que vem, né? Porque esse ano já foi dos Bengals, mas uma defesa que tem possibilidades aí de, claro, confronto divisional e tudo mais, mas é uma defesa que vem se destacando nas últimas semanas, principalmente na secundária. Então, Brandin Cooks, de repente, se você está ainda apostando no KQT, eu ficaria com o pé atrás em ambos. Tendo opções, principalmente para Brandin Cooks, eu, sem medo nenhum, trocaria ele, colocaria ele no banco nessa semana 16. Quem também tem um confronto desfavorável é Stefon Diggs, wide receiver. Stefon Diggs, Cole Beasley, enfim, os wide receivers do Buffalo Bills, que enfrentam o New England Patriots, mas a gente sabe, com a lesão do Gilmore, ele é um dos caras que ajudam a ter esses números interessantes da defesa dos Patriots contra o jogo aéreo adversário, e eu não teria problema nenhum em escalar o Stefon Diggs, inclusive acho que ele pode ser um grande diferencial nessa semana para o Fantasy. E para fechar, quem tem o pior confronto na semana são 2 jogadores, Cooper Kupp e Robert Woods, ambos do Los Angeles Rams. Eles enfrentam o Seattle Seahawks, que não é já novidade para ninguém, vem tendo uma melhora na secundária, começou muito mal o ano, cedendo muitos pontos, inclusive na média eles ainda estão bem mal, porém nas últimas 4 semanas eles vêm se destacando bastante
e tem parado, inclusive até a gente não viu nessa semana aqui os Rams, né, que é uma defesa que sempre estava presente entre as melhores contra wide receivers, e a gente vê a defesa dos Seahawks nesse momento como a melhor. Então é difícil não escalar nenhum nem outro, né, são caras que podem, com o seu volume alto, pontuar, mas eu acho que o jogo vai ser muito mais corrido para os Rams e tentar dominar um pouquinho melhor aí, vindo de uma derrota para os Jets. complicado a vida dos Los Angeles Rams nessa reta final. E Cooper Kupp e Robert Woods, você tem uma decisão a tomar, se você escala ou não. O confronto não é favorável, mas a gente sabe que são jogadores que às vezes você não tem uma reposição à altura para ambos. E a minha aposta na semana na posição de wide receiver é o T. Higgins, wide receiver dos Cincinnati Bengals, eles que enfrentam o Houston Texans. Eu acho que é uma boa possibilidade. O T. Higgins ontem também, mesmo num jogo complicado, não teve volume, tá? Não teve pontuação, mas teve volume. O Ryan Thielen deve ser o titular novamente. Não teve uma partida boa, resolveu algumas coisas pela via corrida. Mas eu acho que o T. Higgins é um cara que pode ter uns pontinhos aí pro seu flex bem interessante. Ele não é um wide receiver 2. De repente o teto dele seja um wide receiver 2, não é um wide receiver 1, mas um flex bem competente, e eu justamente quis trazer ele por ter um confronto interessante, e a equipe dos Texans é uma das equipes que mais vem cedendo touchdowns para a posição de wide receiver, e ele é um cara que se destacou justamente por ter touchdowns, e às vezes mais de um touchdown por partida, e eu acho que no mínimo um ele deve ter contra os Texans, então de olho aí no calouro do Cincinnati Bengals. Passando agora para os tight ends, quem tem o grande jogo da semana é o Austin Hooper do Cleveland Browns contra essa defesa do New York Jets, que tem alguns destaques aí, principalmente contra o jogo corrido adversário, mas os tight ends são o furo dessa defesa. Então Austin Hooper já fez um touchdown na última partida, tem uma ótima possibilidade na semana 16 no Fantasy. Outro cara que tem uma possibilidade interessante é o Tyler Eifert do Jacksonville Jaguars, que enfrenta a defesa do Chicago Bears, que não é de hoje, ela tem tido dificuldades contra parar os tight ends adversários, e o Tyler Eifert é o número 1 do Jacksonville, não sei se vale a pena escalar ou não, bem arriscado, mas o confronto é favorável, e a gente tem que trazer aqui esses matchups interessantes. Outro cara que tem um confronto favorável é o TJ Hawkinson, que negativou em algumas pontuações de liga nessa última semana. O tight end do Detroit Lions enfrenta, mais uma vez aqui falando do Tampa Bay Buccaneers, uma defesa que já foi um dos destaques da liga e nessas últimas semanas vem tendo problemas, e um dos problemas é justamente na posição de tight end. Então fica aí uma possibilidade do TJ Hawkinson dar a volta por cima e ajudar na última semana, dependendo de quais são suas opções. Eu acho que sim, ele é uma peça viável. Prefiro alguns outros nomes, mas a gente sabe que a posição de tight end é bem complicada. Às vezes, confiável mesmo, no máximo 2, né? Travis Kelce e Darren Waller. Tirando eles, não tem nenhum jogador que você possa dizer, não, esse cara, sim, essa semana vai bem. Nem entre esses dois, né? O restante é tirar no palitinho aí, ver quem vai dar a sorte na semana. E quem tem confrontos desfavoráveis, começando pelo tight end do Seattle Seahawks, Will Disley, que enfrenta a defesa dos Rams. Falei que ela não aparecia mais na posição de wide receiver, mas ainda contra tight ends está sendo uma defesa bem interessante. E o Will Disley, falei Will Disley, mas a gente tem o Jacob Hollister, que também foi um cara que fez um touchdown na última semana. Se eu não me engano, foi o Hollister. Bom, um tight end dos Seattle Seahawks fez touchdown na última semana, não foi o Disley. E o Disley, teoricamente, é o número 1. A gente não sabe, o Greg Olsen, se eu não me engano, voltou, mas não participou do jogo. Tem possibilidade, se eu não estou enganado, mas mesmo assim, não escale nenhum tight end da equipe do Seattle Seahawks nessa partida. Outro cara que eu diria para não escalar nessa semana, Dawson Knox, enfrenta a defesa do New England Patriots. O confronto não é favorável, ele até tem um pouquinho de volume, às vezes acha um touchdown aqui e ali, mas eu acho que se você chegou aqui você deve ter algumas opções melhores. Então, Dawson Knox tem um confronto complicado, não vale a pena escalar. Trey Burton é o cara que tem o confronto mais difícil da semana, ele que enfrenta o Pittsburgh Steelers nessa última rodada.
Os Steelers que vem perdendo o jogo sim, jogo também, vem numa decrescente enorme. O Trey Burton é um cara muito instável, então tem jogos que ele pode sair com uma pontuação interessante, tem jogos que ele vai simplesmente negativar ou fazer poucos pontos, e você tem que tentar escapar desse tipo de jogador nessa rodada final. Por isso, a minha aposta na semana é justamente um cara confiável. Dalton Schultz, ele enfrenta a defesa do Philadelphia Eagles. Dalton Schultz do Dallas Cowboys é um cara que vem tendo seus pontinhos todas as semanas, claro, abaixo, com certeza, mas se ele conseguir ter ali suas 3, 4 recepções mais um touchdown, ele vai chegar perto dos 10 pontos e está mais do que ótimo na posição de tight end. A marca normalmente é por aí para você ter um tight end 1 na sua equipe. É claro, você vai tentar chegar naqueles que tenham 20 pontos, mas quem é que é um cara, mesmo Austin Hooper, que nessa semana tem um confronto favorável, dificilmente ele chegará nos 20 pontos. Então, tendo 10 pontos para cima para uma posição de tight end está excelente, não precisa mais do que isso. Se você tem Travis Kelce, Darren Waller, e eles te ajudaram a chegar até aqui, com certeza a vida fica muito mais fácil e você tem aí um jogador que vale praticamente por 2 na sua equipe. Esses são os jogadores ou vários jogadores, várias posições que têm confrontos favoráveis e desfavoráveis. As apostas estão aí. A aposta é aposta, não tem como acertar. A gente sempre tenta trazer as melhores opções, até agradecer ao pessoal que, no mundo cheio de mimimi como é hoje, eu não tive um caso nessa temporada que eu me recorde de alguém que veio, eu confiei no cara que tu falou lá no podcast e tal, e eu perdi por causa que eu fui na tua. Cara, ninguém na temporada falou qualquer coisa nesse sentido, e é uma coisa boa, porque hoje em dia todo mundo reclama tão fácil das coisas. E a gente tenta trazer informações, baseado em histórico, baseado em estatísticas, e nem sempre é isso que acontece no jogo, né? É um esporte, o esporte é legal, por isso a gente vê casos como ontem, a derrota dos Steelers, mesmo vindo de 2 derrotas, quem imaginava que o Cincinnati Bengals ia conseguir parar o ataque dos Steelers, ia conseguir vencer o jogo botando 27 pontos no placar, é uma coisa que ninguém previu isso, então a gente tenta trazer as melhores informações para tentar. A maioria das vezes se acerta, mas às vezes se erra também e faz parte do negócio. A gente tem que trazer aqui a tendência das coisas, e é justamente isso que se traz pelo Instagram, pelo conteúdo visual no Instagram, pelo podcast, que conteúdo em áudio. Então foi uma temporada bem passou rápido, apesar de tudo passou rápido, foi bem trabalhosa, bastante conteúdo, e eu espero que vocês estejam na final nessa semana e que vençam essa final aí para terminar o ano com chave de ouro, terminar o ano do Fantasy com chave de ouro. Que o Fantasy é legal por isso, mesmo que seu time não esteja indo para os playoffs, você pode ganhar um campeonato contra seus amigos e ficar dando risada deles até o ano que vem, porque só tem temporada de novo lá em setembro. Então, gostaria de agradecer a todos que ouvem esse podcast, que seguem lá no Instagram, que dão dicas que para mim continuar dando um feedback bacana do que ele que gosta, daquilo que não gosta, daquilo que dá para se fazer no off-season, principalmente, que agora vai ter esse hiato enorme, por isso que a NFL é uma coisa tão legal também, porque ela dura pouco, então é um tiro curto e que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, todo jogo importa, isso pro Fantasy também, se você começa perdendo, às vezes é difícil de dar a volta por cima, então aqui a semana da final é diversão, agora você já chegou, agora é a hora o trabalho foi feito, agora é só tentar escalar, tentar acertar e tentar ganhar a liga, aí seja dos seus amigos ou uma liga que você achou na internet, enfim, aquilo que for, certo? Qualquer novidade quanto a essas informações de hoje vai ser repassadas lá pelo Instagram, e eu desejo uma boa sorte a todos, vamos tentar bater as 2.000 reproduções nessa primeira temporada, e vamos torcer para que na próxima temporada tenha mais uma temporada de podcasts aí. Certo? Uma boa semana a todos, um bom final de semana a todos de Fantasy, de NFL, e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, caso eu não faça mais nenhum podcast aqui, e fiquem bem. Um abraço, até mais.